amigas e amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Paula, sou colaboradora da casa e hoje nós vamos dar continuidade ao novo projeto da casa, Domingo com Jesus, que são encontros virtuais, sempre no último domingo de cada mês, às 18 horas, aqui no nosso canal. Esses encontros fazem parte das comemorações do centenário do Centro Espírita Irmã Rosa. A nossa casa completa 100 anos no dia 2 de dezembro de 2020. São 100 anos de esclarecimentos, de acolhimento, de trabalho no bem. Nessas reuniões virtuais, são abordados temas relevantes que fazem parte do dia a dia de todos nós. Para esse domingo, com Jesus do mês de outubro, havíamos planejado uma palestra ao vivo com a nossa amiga Eulália Bueno. Mas por questões de saúde, esse encontro precisou ser adiado. Rogamos a Jesus e aos bons espíritos que envolvam e amparem a nossa amiga Eulália, desejando que ela tenha uma pronta recuperação e que em breve possa estar aqui participando conosco. Bem, para nossa alegria, por outro lado, teremos a participação no nosso Domingo com Jesus de hoje, do nosso querido César Reis, que vai nos falar sobre a essência da vida. Antes de passar a palavra para ele, eu vou fazer a leitura de uma página edificante e a nossa prece inicial. A página escolhida está no livro Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. É o capítulo 20, O Companheiro, e diz assim: Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33. Nos diz Emmanuel: Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de reforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Vamos orar, meus irmãos. Queridos amigos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso doce amigo, amado Mestre, agradecendo por esta oportunidade de refletirmos juntos acerca dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho do Cristo, esse farol a iluminar as nossas vidas, agradecendo todo o amparo e as vibrações amorosas da espiritualidade
trabalhadores da casa da Irmã Rosa. Que possamos aproveitar, Senhor, este momento de tantas bênçãos. Fica conosco, Pai amado, agora e sempre. Graças a Deus. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Em primeiro lugar, quero agradecer muito aos nossos companheiros do Irmã Rosa, que me dão essa honra muito especial de participar das comemorações do centenário desta casa bendita, que venceu o século XX inteiro, né? 80 anos do século XX e mais esses 20 anos do século XXI. Foram tempos muito difíceis para a humanidade, né? Tivemos guerra mundial terrível, bomba atômica, né? Tivemos, assim, problemas que culminam hoje com essa pandemia que nos coloca a todos refletindo muito sobre a questão da vida, né? A questão do progresso, a questão da evolução, a questão da solução que vamos encontrar para os graves problemas que ainda tomam conta da humanidade. E certamente a doutrina espírita apresenta respostas muito boas para que nós encontremos um tempo novo de vida melhor para todos os homens. Então a minha gratidão é imensa ao Irmã Rosa, porque é uma honra participar de uma atividade como essa, sabendo que essa instituição centenária prestou tantos serviços ao longo desse século tão difícil, né, da nossa humanidade. Um século de grandes conquistas da ciência e da tecnologia, mas um século também onde aqueles velhos problemas de ordem relacional, de ordem moral, de ordem ética, continuam conosco, né? Como existiam sempre no passado, só que agora mais claros, mais vívidos, mais divulgados, né? A realmente encontrar um subsídio para uma nova maneira de viver é uma proposta da doutrina espírita que ela apresenta muito bem. E vamos tentar hoje, de maneira modesta, dentro de nossas possibilidades, participar desse encontro de corações, desse encontro de entendimentos, em busca, assim, de uma alternativa para que a nossa vida se desenvolva segundo os preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo é na verdade, o tema central da nossa conversa. Quando nós vamos falar na essência da vida, vamos falar da vida, vamos lembrar que Jesus é o arquiteto, né, desse nosso planeta. Jesus, com a sua equipe, há cerca de 4 bilhões de anos, Jesus já andava por aqui, arrumando a natureza caótica, né, para que os aplicativos necessários ao surgimento da matéria organizada, ao surgimento da vida, ao surgimento das questões espirituais, tudo isso pudesse se processar segundo as leis de Deus, que Jesus conhece clara e perfeitamente, e nós não, certamente. Mas eu diria que Jesus é o tema central, porque nós vamos concentrar a nossa conversa, refletir sobre esse reino que Ele nos apresentou como o reino dos céus. Na verdade, diríamos assim, é o limite superior da progressão evolutiva. Nós chegarmos ao reino dos céus significa que alcançamos esse nível onde Jesus está, onde os seus prepostos estão, né? As grandes almas que passaram pela Terra estão, né? Que deram contribuições decisivas para o mundo melhor. Allan Kardec certamente está aí também, né? De maneira que esta é uma reflexão modesta que queremos apresentar, porque Jesus nos apresenta esse reino novo. Vamos passar pela criação dos seres vivos na Terra, né? Como é que isso aconteceu, o que a doutrina espírita nos diz sobre isso. E depois vamos chegar à classificação atual desses seres mesmos vivos, fazendo um desdobramento no final, com uma certa ousadia, mas que acreditamos vai apresentar de alguma forma a continuidade do processo que a ciência está descobrindo até hoje, desenvolvendo até hoje. Na verdade, Jesus, inquirido por Pilatos, né? Pilatos entrou no palácio outra vez, né? Tinha inquirido Jesus e fez Jesus vir à sua presença e perguntou se Jesus era o rei dos judeus. Aí o Jesus respondeu,
Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Porque, na verdade, nesse mundo, que ainda é muito semelhante àquele mundo do tempo dos judeus, de Jesus, de Pilatos, né? É um mundo as coisas se resolvem na base da guerra, na base da briga, na base da confusão. Até hoje é assim, lamentavelmente, embora às vezes tenha melhorado um pouco, né? Mas Jesus disse, se eu fizesse parte desse mundo, os meus homens fariam a guerra, né? E evitariam que eu estivesse aí preso do jeito que está. Mas ele disse, o meu reino ainda não é aqui. Então vai chegar um momento em que esse reino estará estabelecido, né? Na verdade, esse reino já existe. E nós estamos procurando caminhar para lá, na medida em que vamos seguindo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, disse Pilatos, isso está lá em São João, 18, 33, 36 e 37. Disse-lhe então Pilatos, disse a Jesus, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, não nasci e não vim a este mundo, sendo para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então Jesus é essa verdade, né? Que depois aparece para nós como o Espírito de verdade, para que a doutrina espírita seja colocada dizendo tudo aquilo que faltou dizer naquela época, que ele não podia dizer, porque não havia conhecimento suficiente, né? Na verdade, a revelação espírita, ela inclui no seu ensino, a formação dos seres vivos, né? Essa formação aqui na Terra. E, na verdade, fica muito claro lá na doutrina que a vida existia antes no universo, antes da formação do nosso planeta. Nós sabemos, né, que a nossa galáxia, o nosso Sol, né, ele tem muito tempo, mais ou menos uns 14 a 15 bilhões de anos, é o que dizem. E a nossa Terra tem mais ou menos uns 4 bilhões de anos, né? Esse processo de organização começou por aí, aqui na Terra, né? Então, a vida já existia antes desses 4 bilhões de anos da Terra, né? Como é que a vida se instalou aqui? Diz o Espiritismo que todos os cálculos relativos ao aparecimento dos seres vivos e do homem são quimeras. Na verdade, não são efetivos. Não temos ainda condições de precisá-los. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 48, está assim, no início era o caos, era aquela grande confusão em que vieram os trabalhadores de Jesus, e trabalharam, né, com verdadeiros aplicativos, né, para usar uma linguagem de hoje, a fim de que aqueles elementos caotizados, né, pudessem se enquadrar num processo organizacional. Então, no início era o caos. Aí vieram os obreiros junto com Jesus, que conhecem as leis de Deus na sua essencialidade, e começaram a arrumar as coisas, criando aquilo que nós chamamos a nossa natureza, né? Então, a partir daí é que vem a estrutura atômica, né? Vem aquelas relações intraatômicas, depois vem as questões das células, depois vem a vida como nós conhecemos, vieram os rios, vieram os mares, vieram as montanhas, e todos aqueles atributos que constituem o nosso planeta e ainda em constante mutação, como acontece até hoje. Então, no início era o caos, diz os benfeitores lá no Livro dos Espíritos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, porém, cada coisa tomou o seu lugar. E apareceram, então, os seres vivos, bem depois, né? Os seres vivos que eram apropriados ao estado do globo, os seres vivos que constituem a nossa natureza. Não é uma coisa maravilhosa? Esses seres vivos, esses seres que compõem a natureza da Terra, eles se dividem assim em duas partes. Uma são chamados seres orgânicos, que têm órgãos, como nós, né? Por exemplo, temos órgãos. Esses seres vivos, eles têm em si uma fonte de atividade íntima, que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Acontece com as árvores, né? Acontece conosco, com os animais.
Então são homens, animais e plantas que são chamados seres orgânicos, que já é uma parte mais avançada da criação na Terra. E há os seres inorgânicos, são aqueles que não têm vitalidade, né? Não têm movimentos próprios e que se formam pela agregação da matéria. Por exemplo, o ar, a água, os minerais, né? Lá na nota introdutória do Livro dos Espíritos, até o capítulo 4 da primeira parte, vem o detalhamento, essas explicações, que são muito interessantes para a nossa compreensão. E é muito importante, veja, o Livro dos Espíritos, ele é de 1857. Essa descrição que nós acabamos de dar aqui para vocês, meus irmãos, é válida hoje. Não tem nada que não tenha modificado no mundo desde 1857, mas essa informação é perfeita até hoje. Nossa natureza é feita de seres orgânicos e seres inorgânicos, e vale a pena estudar isso. O interessante ainda é que essa matéria de que se compõem os corpos orgânicos é a mesma matéria de que se compõem os corpos inorgânicos. O nosso corpo é feito de água, nosso corpo tem hidrogênio, nosso corpo tem nitrogênio, nosso corpo tem ferro, tem cobre, né? Tudo isso faz parte do nosso corpo. Agora, então nós somos feitos da mesma coisa que são feitos os corpos inorgânicos, né? A diferença é que a primeira, quer dizer, aquela que está em nós, está vitalizada, né? Recebeu a vida. Então essas coisas se combinam para a gente viver, né? Na questão 61 do Livro dos Espíritos, os benfeitores usam a palavra animalizada. Mas como dissemos aqui anteriormente, nós tivemos assim, a ousadia de dizer que ela está animalizada, porque ela já está nos animais, arrumada, mas também está nos vegetais e também está nos homens. Então dizer que o homem ele tem muita coisa que tem o vegetal e muita coisa que tem o animal, né? Portanto, nós dizemos que essa matéria dos corpos orgânicos é animalizada, tá? É vitalizada, não só animalizada. Isso também está lá no capítulo 10, do item 12 da Gênesis, que nós recomendamos aos irmãos que façam os seus estudos. Então, qual é a causa que dá a vida, né? A causa vitalizadora? Os benfeitores nos dizem que existe o princípio vital, que está na questão 62 do Livro dos Espíritos. E a origem do princípio vital é o fluido universal, de onde vem a matéria primordial, a matéria básica, né? Esse fluido universal é chamado pelo hausto da divindade, é como se fosse a respiração da divindade, né? Que durante todo o tempo cria a base para que essa matéria possa se organizar em algum planeta, em algum lugar, no cosmos todo. Tudo que existe de material no universo foi plasmado com o fluido universal. O que nós chamamos assim de fluido elétrico, né? Também chamamos de fluido magnético, na verdade são mudanças, mutações, modificações do fluido universal. Da mesma maneira que o fluido ou princípio vital. Então são modificações do fluido universal. Podemos ver isso nas questões 27 e 65. Gosto sempre de colocar as questões, porque tudo é Allan Kardec que nos coloca. Tudo isso é a codificação. Nós não temos nada que ensinar, nem temos tudo que aprender. A referência é sempre Allan Kardec. Então, todas as modalidades de energia estão contidas nesse fluido universal, que é, como dissemos anteriormente, aquela substância primordial. É uma substância plena, porque ela contém tudo. E cada fluido que dele se destaca é como se fosse assim um raio de um feixe de luz, com as qualidades que lhe são próprias. Então surge lá o fluido elétrico, surge lá o fluido magnético, né? Surge o princípio vital, é como se tivesse um grande foco de luz. E desse foco de luz, que é o fluido cósmico universal, saem esses fachos luminosos. E onde ele toca, aí surge aquela propriedade. Então, todas as modalidades de energia, como dissemos, estão contidas no fluido universal,
que é a substância primordial plena, né? E cada fluido que dele se destaca, como um raio de um feixe de luz, com as qualidades, os atributos que lhes são próprios, para determinada aplicação, mas a espécie é uma só. É assim que nos ensinam os benfeitores. A vitalidade, que nos está interessando a nossa conversa hoje, ela não tem o seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial do fluido cósmico, devido a certas modificações. O princípio vital que anima todos os seres é um só, mas sofre mudanças segundo a espécie. Então, o princípio que dá a vida à árvore é o mesmo princípio que dá a vida a nós. Agora, varia de acordo com a espécie. A espécie humana tem um outro propósito. A árvore tem o seu próprio propósito, a sua finalidade, não é bem o propósito, né? Então, o princípio é um só. Agora, sofre modificações segundo a espécie. Esse princípio vital dá movimento e dá atividade. E distingue da matéria inerte, por isso são seres vivos, né? Porquanto o movimento da matéria não é vida. Então nós sabemos que os átomos estão em permanente movimento, né? Os elétrons, as subpartículas atômicas estão em perfeito movimento, mas isso não é vida. Porque esse movimento são pulsões, impulsos que eles recebem nessa parte mais primordial da matéria para que ela entre em movimento. Então ela não recebe movimento, né? Ela recebe o movimento, ela não dá movimento. Ao contrário da gente, né? Nós recebemos movimento pelo princípio vital, mas damos movimento com o nosso pensar, com o nosso sentir, com o nosso fazer, com o nosso, enfim, com o nosso existir. Como acontece com as mangueiras, né? que trabalham com seus automatismos, como acontece com os animais que trabalham com seus automatismos. Tudo é uma progressão que vai crescendo gradativamente. Então a vitalidade, ela não é um atributo permanente do agente vital, mas ela só se desenvolve mediante a sua incidência num corpo. É então necessária a união do princípio vital com a matéria para que se produza a vida. Mas o princípio vital sozinho não ia fazer nada. Aquela matéria já organizada num determinado estágio, quando recebe aquele fluxo vibratório vital, então a vida aparece. O agente vital, quando não está unido ao corpo, possui vitalidade, sim, mas em estado latente. É aquele foco luminoso, é como se fosse a energia da mão fechada. Enquanto não tocou, é latente. Agora tocou e a vida surgiu, aí deixa de ser latente para ser energia cinética, energia de movimento, energia de ação. Não é? Isso está lá na questão 66 do Livro dos Espíritos, que nós estamos tentando colocar aqui, né? Mostrando que a vida não existiria sem o comando energético responsável pelo que nós podemos chamar de vegetalização da matéria das plantas, voltando a isso, né? A animalização nos animais e a intelectualização ou conscientização, isso é uma coisa importante na espécie humana, né? Porque a espécie humana atinge a individualidade. E quando adquirimos a individualidade, nós temos o livre-arbítrio. Adquirimos o livre-arbítrio, vamos adquirindo consciência, que nos dá responsabilidade pelo que nós pensamos, sentimos e fazemos. Obviamente, não nos estágios iniciais, nossa compreensão é muito pequena da nossa vida como seres humanos, mas nos estágios um pouco mais avançados, essa coisa já acontece. Nas classificações, no tempo de Kardec, a classificação dos seres vivos era uma. Ao longo do século passado, os químicos, né, os biólogos mergulharam, depois vieram os microscópios eletrônicos que aumentam muitas vezes, né, as coisas muito pequeninas, e aí passou a existir, a ser aceita, né, mais modernamente, digamos assim, uma estrutura dos seres vivos, uma classificação dos seres vivos. A primeira, mais simples, dos seres de uma célula só, são as bactérias, chamado reino Monera. É um reino. O reino das bactérias, de uma célula só. Muito simples, muito elementar, mas a vida está começando aí. Não é? Como diz, recebe e começa a troca. E com essa troca de receber e trocar, vem a evolução, que é muito importante para nós. O reino seguinte, que é o que vem depois desse, já são algas verdes, por exemplo, algas vermelhas. São criaturas que nós não podemos ainda classificar como planta.
Muito menos podemos classificar como animais, mas eles já são um pouco mais avançados. É chamado o reino protista. Crescendo ainda nessa classificação, vem um outro reino, chamado o reino dos fungos, fungi, né? Por exemplo, a cândida, né, é um fungo e ataca mais especialmente, digamos, a área sexual das pessoas. É um fungo que se alimenta dessas substâncias. Estamos crescendo na evolução, né? Aí surgem as plantas, é um outro reino, o reino das plantas, né? São quaisquer plantas, desde aquelas plantas bem simplesinhas até as plantas mais sofisticadas, como as mangueiras, as jaqueiras, né? Enfim, dessas plantas mais elaboradas, né? As árvores bonitas, as flores maravilhosas que nós temos. Isso tudo faz parte de um reino, que tem características próprias, como cada um deles que nós falamos aqui. Já tem muitas células, né? E nas plantas nós já encontramos, por exemplo, a respiração, nós encontramos a excreção, nós encontramos a reprodução, né? Nós encontramos, enfim, várias características. Na planta nós já encontramos o instinto, né? Você coloca uma plantinha numa sala escura e bota só um lugar onde ali entra a luz, a plantinha vai crescer na direção da luz. Ela sente que ela tem que buscar os fótons que compõem a luz para fazer a fotossíntese e aí elas têm que se alimentar e sobreviver. É instinto, a busca pela vida. Nós, seres humanos, temos instinto? Temos instinto. Os animais têm instinto? Têm. Tudo vai crescendo. O que aconteceu no reino, as conquistas vão passando para os reinos seguintes. Quando nós chegamos no reino dos homens, há muitas conquistas que já foram feitas, não é verdade? Finalmente, nós temos o último reino que os cientistas classificam, que a gente vai pedir licença também para desdobrar, né? É o reino animalia, que é formado pelos animais, todos os animais, e pelos humanos, todos os humanos. Ora, nós sabemos, como falamos ainda há pouco, que nós somos animais racionais, mas nós também somos vegetais racionais, nós também somos minerais racionais. Então, na verdade, o ser humano, como espírito de individualidade, ele tem uma classificação à parte, pelo menos na nossa compreensão. Então, o reino monera, protista, né, são muito próximos, né? A adequação dos componentes às estruturas celulares, é isso que acontece. Está começando a desenvolver as células que no nosso organismo são tão importantes, né? As células se especializam, formam os tecidos se integram e formam os órgãos se ajustam e formam os sistemas se completam e vem o ser humano. O nosso corpo começa a funcionar maravilhosamente bem. Isso começa lá no monera e no protista. Depois, quando chegamos ao reino fungi, né, dos fungos, já vemos assim os vírus, né? Os vírus que... Você está em presença de quê? De alguma coisa que não tem vida ou de alguma coisa que já tem vida? Então, são vírus dos cristais, por exemplo, as secções que são feitas, os cortes com microscópios eletrônicos, né, mostram que os vírus, a virose, né, ataca o próprio vírus e ele acaba morrendo, mas o que morre é o que tem vida. Então, ele tem ou não tem vida? Então, entende? É uma passagem de atividade, de etapa. Ora, quando nós chegamos no reino das plantas, não há nenhuma dúvida que a vida está ali muito presente, né? Muito clara, muito precisa. Nas plantas nós temos os automatismos, falamos da alimentação, da respiração, da reprodução, do instinto, da transição. Aquelas plantas carnívoras, por exemplo, elas têm geralmente uma função assim, tipo tronco cônica, um cone. Ela tem ela abre em cima e secreta uma substância lá no fundo. O animalzinho vem voando, sente o cheiro, mergulha lá no fundo e fica preso, né? Aí ela fecha a tampa e vai comer o animal. Isso que eu descrevi para vocês é uma caçada. Mas uma caçada é com as plantas ou uma caçada é com os animais? Mostra a transição, né? As coisas estão passando de um reino para outro gradativamente, naturalmente. Agora, no ser humano, nos animais, nós temos a inteligência embrionária, a inteligência já vai subindo, né? Por exemplo, os ratos são capazes de decorar, depois de algum tempo, o caminho num labirinto para encontrar o queijo que está lá do outro lado. Só tem um caminho, ele percorre aquilo várias vezes até que, afinal, ele memoriza aquilo. Mas memorizar é alguma coisa da inteligência primária, embrionária, mas já é inteligência.
Também entre os animais, nós já percebemos os grupos familiares. Todos os animais se aglutinam em grupos, são famílias verdadeiras. E ali aparece a chefia. Função de chefia tem sempre aquele que detém, geralmente até pela força, né? Mas tem também a liderança, o organizador que toma conta das coisas, ajuda os mais fracos, né? Tem todo um processo de organização social. Hoje em dia existe uma ciência chamada etologia, que estuda o comportamento dos animais. É muito bonito isso, participação social. E depois vem, diz os benfeitores, durante muito tempo, começam a aparecer experiências na Terra que os animais começam a se levantar, não é? Geralmente as famílias macacoides, que vão adquirindo cada vez mais aquele caráter humanoide. São os antropóides, ou seja, tem aquela característica antiga do homem, né? Isso aí leva milênios, né? Aí o ser humano acaba aparecendo a partir daí. Então nós somos descendentes dos animais pela estrutura orgânica. Não somos descendentes pela estrutura espiritual. Porque a estrutura espiritual, o espírito é individualizado. Essas experiências durante milênios feitas para que os antropóides pudessem aparecer e dominar a Terra, que é o que acontece conosco, né? Essas experiências levaram a que um dia pudesse esse ser receber um espírito individualizado. E aí aparece o ser humano. É o espírito individualizado. Essa é a diferença fundamental dos demais seres da criação. E no ser humano nós temos, assim, como dissemos, o surgimento da consciência, a individualização, não é? Quer dizer, o espírito é uno, é individual. Aquele espírito ele foi criado simples e ignorante. Ele vai percorrer toda uma trajetória de conscientização, de direitos e obrigações, e vai transitar gradativamente, como todos os reinos. Um transita por um, vamos transitar para um outro reino. E é aí que nós chegamos a Jesus, quando ele nos fala do reino dos céus. Porque o nosso limite da progressão evolutiva vai lá para o reino dos céus. Nós não vamos ficar aqui, mesmo esse nosso planeta evoluindo, né, passando hoje de provas e expiações, para planos de regeneração, enfim, os planetas, as idades que vêm por aí, o planeta ficará cada vez melhor, nós vamos adquirindo condição espiritual de habitar um outro reino, que é o reino dos céus. Aí nós perguntamos assim, quais serão as características das criaturas que habitam o reino dos céus? Porque esse reino dos céus, Jesus já está lá, ele é o rei, né? Os adeptos dele, aqueles que ajudaram a fazer a nossa natureza, já estão lá. E muitos ao longo desses milhões de anos certamente chegaram lá. O que eles fazem? Eles aprenderam muito, eles sabem tudo da ciência, sabem tudo da tecnologia, e eles são aplicados para ajudar a fazer planetas, a cuidar da civilização, a cuidar da cultura, a cuidar das naturezas que estão por aí afora. Mas essas criaturas não podem ser criaturas quaisquer. Além de muita inteligência, além de muito conhecimento, toda a ciência, toda a tecnologia, elas têm que ter muito amor. Porque é só na junção da consciência com o amor que surge o chamado homem de bem. O homem de bem que aparece na doutrina espírita de maneira tão maravilhosa, marca essa transição da criatura que vai viver no reino dos céus. A criatura do reino dos céus tem uma característica que a tipifica. Ela vive em estado de caridade. Veja, na doutrina nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. Então, mas a caridade para nós hoje, no estágio evolutivo que nós estamos, é uma coisa circunstancial, é uma coisa sazonal. Então eu vejo uma pessoa caída, uma pessoa machucada, e eu fico condoído, vou lá, ajudo aquela pessoa, faço uma oração por alguém necessitado, né? Levo lá um prato de comida, enfim. Mas daqui a pouco eu volto para a minha vidinha, para o meu egoísmo, para o meu orgulho, para a minha vaidade, para as coisas que a gente ainda comete, porque nós estamos longe de sermos criaturas evoluídas, pelo menos no meu caso pessoal. Então, aí a caridade para nós é de momento, é de circunstâncias. Agora nós temos que pensar que os espíritos do reino dos céus, o estado normal deles é o estado de caridade, ou seja, eles têm uma posição oblativa, de doação, de entrega durante todo o tempo. É assim que eles são. Então, eu não posso pensar no Dr. Bezerra de Menezes,
que vive em estado de caridade, mal-humorado, aborrecido, você envia uma prece, faz um pedido a ele, diz, não, agora não vou, estou cuidando de outra coisa. Você não imagina que ele vai responder mal, com desatenção. Né? As grandes almas, a característica é que elas estão sempre disponíveis para o bem. Elas estão vibrando o bem o tempo todo. É por isso que elas são em estado de caridade, são criaturas do reino dos céus. Então, a vida, a essência da vida, está para que a gente vá buscar ser o verdadeiro homem de bem. E o interessante é que esse reino dos céus, fizemos uma rápida pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, o reino dos céus, esse termo aparece 91 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. 91 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Desde o prefácio até lá no final, onde tem aquelas coletâneas das preces espíritas, há várias vezes, com todas as letras, reino dos céus, reino de Deus, reino dos céus. Não vim destruir a lei, no capítulo 1, né? Meu reino não é desse mundo, no capítulo 2, nascer de novo, no capítulo 4, né? As bem-aventuranças, que são vários capítulos, do 5º até o 8º, pelo menos. Fora da caridade não há salvação, né? Amar os inimigos, são capítulos inteiros do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amar o próximo como a si mesmo. A gente não acende a candeia para esconder embaixo do alqueire. Temos que dar de graça, o que de graça recebemos, lembramos dos mercadores do templo, né? Também não se pode servir a Deus e a mamão. Lembramos daquela passagem do camelo e da agulha, difícil o rico entrar no reino dos céus. Mas depois aprendemos que a agulha, na verdade, era uma das entradas, né? Estreita, né? Que o camelo, para passar ali, era muito difícil. É difícil passar por ali, mas não é impossível. Então, inclusive os mais ricos, os mais poderosos, podem entrar no reino do céu, que está aberto a todos nós, desde que busquemos ser homem de bem. Aquela parábola do festim de bodas, né? Também mostra isso, né? Você tem que estar com o seu perispírito, né? Em condições. Vocês têm que ser um homem de bem. Os trabalhadores da última hora, muitos os chamados, poucos os escolhidos, enfim. Em síntese, o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. E o caminho único que está aberto para todos nós, para nós acharmos graça perante Deus, é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. Então, nós tentamos nessa nossa conversa breve mostrar não só o processo da criação, o surgimento da vida, o enquadramento da criação nos processos vitais, desde da monera, né, até chegar ao reino dos céus, um contínuo vibratório. É o que nós chamamos isso, o processo evolutivo. O reino dos céus seria, portanto, assim, como falamos lá atrás, o limite superior da progressão evolutiva. E deve ser no estágio que nós estamos aqui, como seres hominais e aprendizes da doutrina espírita, deve ser a nossa busca. Trabalhar para ser homem de bem. O homem de bem, que é aquele que cumpre a lei do amor, da justiça e da caridade. Essa é a lei natural. Deus é amor. A vida é um ato de amor. Deus debruçou-se em amor para a criação dos universos e faz isso permanentemente. Jesus debruçou-se em amor para criar todo o processo da natureza da Terra, os processos, né? Então, o que nos resta? Qual é a essência da vida, senão o amor, não é verdade? Então, vamos plantar semente de bondade, semente de amor, por onde nós passarmos. Não nos preocupemos com os resultados presentes, mas uma coisa é certa, você plantou sementes de amor, elas vão brotar e vão render amor a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, como diz o texto sagrado. Então, meus amigos, meus irmãos, encerrando essas nossas modestas reflexões, nós desejamos que o amor tome conta da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós. É aquele amor acima dessas questões orgânicas, materiais, mas é o amor sobresubstancial. É o amor da entrega, o amor da doação. O amor como o de Francisco de Assis, por exemplo. Não é? São criaturas que se doam
e são os nossos exemplos, como Jesus é o exemplo maior de todos nós. Então, repetimos nossa imensa gratidão aos companheiros do Irmão Rosa, que nos deram a honra de participar desse centenário, das comemorações do centenário. Pedimos a Jesus, nos seus permanentes atos de amor, que possa dar forças, energia, disposição e coragem a todos os trabalhadores dessa instituição modelar, a fim de que ela continue semeando amor por toda parte, ou seja, semeando a essência da vida. Muito obrigado e muita paz sempre. E assim, chegamos ao fim do nosso Domingo com Jesus do mês de outubro, agradecendo ao nosso querido César Reis por compartilhar conosco suas profundas reflexões sobre a essência da vida. E aproveitamos para já deixar o convite para o próximo Domingo com Jesus, que acontecerá no dia 29 de novembro, às 18 horas, aqui no nosso canal. Será uma participação ao vivo de Cosme Massi com o tema Jesus e Kardec, o mestre e o discípulo. Não dá para perder. Vamos então, queridos amigos, à nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, que das fontes inesgotáveis da Tua misericórdia nos permite este encontro de corações. Agradecidos estamos, Senhor, profundamente por estes momentos de reflexão. Amado Mestre Jesus, rogamos que Teus emissários de luz nos envolvam, levando vibrações de paz, amor e harmonia a todos os lares. Em especial, Senhor, aqueles que estão sendo visitados pela dor, pela angústia, e todos aqueles corações que, como nós, necessitam tanto da Tua luz e da Tua misericórdia. Que as reflexões que nos foram trazidas possam nos fortalecer, nos trazendo a paz e o conforto de que tanto necessitamos. Por fim, Senhor, te pedimos, dai-nos força para enfrentarmos nossos desafios com coragem, bom ânimo e fé, na certeza de que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tantas bênçãos. Obrigada a todos os trabalhadores da equipe espiritual da Casa da Irmã Rosa. Muita paz a todos e graças a Deus.